Olá pessoal, meu nome é Daniel Abrão, estamos aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, e estamos recebendo hoje aqui nosso escritor César Augusto de Carvalho, está visitando a gente aqui, já fez um bate-papo com a gente na segunda-feira, e aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre a obra dele, e principalmente sobre o lançamento aqui do nosso Raul e Eu, vocês estão vendo aqui no fundo, que é o livro do César, mas também puxando aí do Raul e Eu para outras obras anteriores e os projetos aí que vêm pela frente. Tudo bem, César? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, Daniel. Obrigado, César. Obrigado por ter participado aí do nosso bate-papo na segunda, está visitando aqui a cidade, Campo Grande, a nossa universidade aqui. César, Raul e Eu, muito bom o livro, eu li o livro, me deliciei, uma maravilha. Eu leio muito fragmentariamente, né? Então, assim, eu vou lendo outros livros também e volto para aquele, né? Mas ele é uma delícia, foi um livro que eu li de carrada, assim, né? Como se diz, né? E esse universo do Raul, né? Que você trouxe, bastante interessante, com um foco narrativo bem sui generis, bem diferente, né? Então, vamos começar falando sobre ele, César, assim, queria que você falasse um pouco sobre as origens aí do Raul e Eu, o que você pensou, as ressonâncias depois do lançamento, como é que está isso aí entre os leitores, né? O que você está recebendo aí de notícias? Tá bom. Bom, deixa eu começar a falar então primeiro da origem do livro. Né? Em primeiro lugar, Raul e Eu só foi possível escrever por causa da pesquisa que eu desenvolvi nos anos 80 sobre a contracultura brasileira daquele momento, né, chamado movimento alternativo, quando eu, por uma coincidência, uma felicidade do destino, um professor ficou eu era professor acadêmico, o professor precisava do meu horário e eu fiquei com um semestre livre. Né? E a pesquisa eu ia desenvolver no período de férias escolares, né? Porque era uma pesquisa de campo, não podia suspender a aula para fazer a pesquisa de campo. Então me preparei para fazer a pesquisa durante os recessos escolares. Com essa facilidade, eu peguei minha moto, né, e viajei Brasil afora fazendo um mapeamento da contracultura brasileira. Né? E por que eu digo da importância dessa pesquisa? Porque essa pesquisa me abriu para um universo fantástico, né? que me permitiu repensar até a minha vida acadêmica, na verdade. Né? Porque desde sempre, a minha preocupação era com as questões metodológicas, né? Produção do conhecimento, como é que se forma a própria verdade do pensamento científico. O que é ciência, o que não é ciência. O que não é ciência. E é curioso, porque quando eu entrei em contato, né, isso ainda no início dos anos 80, graças à editora Brasiliense, que publicou Ginsberg, Kerouac, sim. E aí eu pensei, no Brasil tem um movimento contracultural. A proposta do movimento contracultural é a mesma que eu tenho. Né? Eu queria encontrar uma forma de trabalhar a linguagem acadêmica de uma forma diferenciada. Né? Porque a vida acadêmica acaba formatando um tipo de... Nas caixinhas, né? E caixinha sempre me incomodou, sabe? Essas coisas de limites muito fixados, sempre me incomodou. E eu achava que havia a possibilidade, né, através da linguagem, de encontrar um novo paradigma mental, uma nova forma de entender o mundo, enfim, de escrever. Né? E isso a contracultura me propiciou. Né? Por quê? Porque a contracultura buscava a mesma coisa que eu estava atrás. Aí eu falei, bom, até então eu desenvolvia pesquisas teóricas, né? Falei, não, está na hora de fazer uma pesquisa de campo, né? Porque não dá mais para ficar, até porque
o material sobre a contracultura, tanto na área de ciências humanas, história, sociologia, era muito pobre, né? Não tinha muita período, coisa. Né, incipiente. E pior, né? As poucas coisas que a gente encontrava sobre a contracultura no Brasil tinha mais a ver com os movimentos artísticos, musicais, né? Tropicais, poesia marginal, né? E não com o movimento social. Né? Tanto é que o resultado dessa minha pesquisa, Viagem ao Mundo Alternativo, que foi publicado pela Unesp, editora Unesp, em 2008, né? Ele é resultado, né, dessa pesquisa de linguagem. Entendeu? Eu sempre fui muito preocupado com isso. Né? Então, daí quando eu fui para Campo, né? Aliás, Campo Grande foi o primeiro ponto de parada local, né? Da minha pesquisa. Né? Eu saí de Marília, onde eu morava e trabalhava, trabalhava na Unesp. O primeiro ponto foi aqui. Por quê? Porque aqui teve um início de uma comunidade alternativa, que eu até cheguei a entrevistar a pessoa, está no livro, né? E foi muito curioso. Né? Foi a primeira vez que eu... Primeira e única, na verdade. Agora foi a segunda vez que eu... Que morreu completamente esse movimento também. Não, morreu completamente, realmente virou história. Ainda que o pessoal continue, né? Tem muita gente ainda, principalmente no Centro-Oeste, aqui em Goiás, né? Sim, no sul de Minas, tem muita gente que ainda vive nesse espírito comunitário e tal, mas sem aquela coisa do desgarramento que tinha. Não, isso acabou de fato, né? Já virou história. Só que deixou o legado, né? E esse legado é importante por quê? Porque a contracultura te ensina a você se assumir enquanto indivíduo, enquanto singularidade. Né? E aí, quando eu fui trabalhar em Londrina, né, eu fui convidado para participar de um projeto de extensão acadêmica, que era um programa de rádio chamado Estação Raul. Né? O professor elaborou o projeto, me convidou. Né? O Raul Seixas era um personagem, era vamos dizer, uma fonte secundária, né? Da minha pesquisa, porque eu estava interessado no movimento enquanto movimento social, né? Não no movimento musical, estético, literário, nem nada. Né? E aí foi a chance de transformar o Raul em fonte primária. Só que no desenvolvimento do programa, como o formato era muito aberto, a gente podia fazer o que quisesse, o meu lado ficcional falou mais alto. Né? Aí, no lugar de trabalhar intelectualmente, né, ou academicamente, ou seja, eu comecei a escrever crônica, contos, veiculei uma radionovela, né, que aliás foi que encerrou o programa. E logo no começo que eu comecei a participar do Estação Raul, eu fui para o lado ficcional. Por quê? Porque eu me lembro, ainda que eu não fosse aquele fã ardoroso do Raul Seixas, aliás, eu nunca fui fã de muita gente, não. Sou meio chato com isso. Eu gostava, né? E o que me chamava a atenção era meu pai. Ele dizia, pô, esse cara não canta, ele fala. E meu pai gostava. Era uma nova percepção, não era mais os tenores. Né? Mas a verdade é que quando eu ouvi o Raul, já nessa época, muito antes de pensar em me tornar escritor, eu percebia que o Raul tinha elementos ali que davam muita margem para construir histórias ficcionais. Né? Quando eu fui participar do programa, primeiro eu não aceitei o convite porque eu não tinha tempo. Eu tinha acabado de perder a mulher, estava com duas crianças ainda, duas meninas, uma de 8 anos, outra de 11, então eu falei, não vou participar e tal. Só que aí eles me chamaram para me prestar voz para um programa deles. Né? Aí eu fui, acabei ficando, porque eu caí na besteira de perguntar, vocês escolheram a música O Sábio Chinês para fazer algum programa sobre o Sábio Chinês, que eu adoro essa música. Aliás, não só a música, como a origem da música, que é uma historinha zen budista. Né? Aí o cara falou assim, não, a gente não escolheu ainda não, mas você pode escrever. Aí foi... Literatura, para mim, escrever conto, ficção, romance, é um vício. Né? Literatura é uma cachaça, na verdade. E aí eu não parei mais. Né?
E tanto é que o primeiro conto que eu escrevi, O Sábio Chinês, deu origem ao Hao Liu. Né? Porque quando eu terminei de escrever, eu tinha todos os elementos naquele conto para desenvolver uma novela. Né? Aí, cara, aí eu enlouqueci. Enlouqueci. A minha mulher chegava e disse: César, para de escrever sobre o Raul, você está muito esquisito. Porque realmente, quando eu estou escrevendo, eu me envolvo de tal maneira com o tema que eu estou trabalhando, que o mundo desaparece. A gente fica olhando perdido, né? E fica meio incomunicável. Né? Exatamente. E não é frescura, não é, sabe? É uma realidade mesmo. Né? É que você fica pensando, né? Eu acho que o escritor e o poeta, eles precisam ter esse tempo, né, de solidão, né, para poder aflorar, né, a sua criatividade. Né? Tanto é que a primeira versão de Hao Liu, eu acho que eu demorei uns 2 ou 3 meses só para escrever. E aí eu passei esse original para o meu amigo lá de Londrina, que é professor de literatura, o Frederico Garcia Fernandes. Sim, já visitou a gente aqui na UERJ. Vocês conhecem, então, o Frederico, né? Um cara fantástico. Sim. Ele chegou em casa... Já cheguei umas 2 ou 3 vezes aqui. Olha que ótimo. Com os eventos nossos. Eventos, né? Eu gosto muito do Frederico. E aí o que acontece? Eu liguei para ele e falei: Fred, tem um original aqui e tal, uma novela, você não quer dar uma olhadinha, né, para fazer críticas, para eu melhorar o texto? Aí eu passei o texto para ele, né, impresso em papel, tá, encadernadinho naquela espiral. Isso na segunda-feira. Na sexta ele me liga: você está livre amanhã, sábado? Eu falei: estou. Então foi aí que eu quero conversar com você. Eu falei: pô, você já leu? já li. E aí ele chegou em casa, né, fez várias observações, tal, bem pertinentes em relação ao texto, e falou: mas independente dessas observações, o teu texto está pronto. Você vai publicar por onde? Né? Eu falei: provavelmente por uma publicação própria, independente. Né? Nada disso. Você tem que botar esse livro em alguma editora que esse livro merece. Mas eu não estava satisfeito. Apesar dele, vamos dizer assim, se fosse uma banca de defesa, eu estaria aprovado. Né? Mas eu mesmo não estava satisfeito com o resultado. Né? E aí eu fui cozinhando, cozinhando texto, e fui escrevendo, reescrevendo. Bom, tanto é que eu demorei 12 anos para publicar. Eu só realmente me preocupei com a publicação quando eu me satisfiz com o texto, o que é difícil. Mudou muito, César? Não em termos da narrativa. Né? A narrativa a estrutura da novela se manteve. O que mudou muito foi o estilo. Né? Nesse meio tempo eu fui aprimorando as minhas ferramentas literárias, eu fui pesquisando mais, eu fui tentando me melhorar enquanto escritor. Né? E, claro, se eu for reler o Hao Liu hoje, acho que eu vou querer escrever ele de novo. Sempre, né? Acho que nunca acaba. Né? Nunca acaba. Mas quando eu mandei para a editora, eu estava realmente satisfeito. Eu achei que estava bastante completo. Né? Eu estava da maneira como eu queria. Né? Então, o que mudou? Detalhes, né? Algumas coisas técnicas de ferramenta literária e tal, mas a estrutura... Narrador? Não, o narrador... narrador não, nada disso mudou. Personagem? Não, O que mudou já estava tudo lá já estava tudo lá na primeira versão. Agora, olha só. Quando eu escrevi a primeira versão, e isso é importante até para o pessoal da área de literatura, né? Principalmente os estudantes que estão se iniciando na carreira. Né? Eu achava que eu tinha que escrever com o verbo no tempo presente. Né? E escrevi toda a novela com o verbo no tempo presente. E eu não sabia que era isso que me incomodava no texto. Aí um dia, conversando com um amigo meu que é jornalista e um puta do escritor, desculpa a palavra, pode editar essa parte, que é um grande escritor, né? Ele falou: César, em narrativa ficcional não é o presente o tempo de verbo ideal, é o passado. Cara, não é que era isso.
eu reescrevi todo o texto, já tinha isso reescrito várias vezes. Aí mudou a atmosfera, mudou tudo, tudo. Né? Nem por isso eu deixei de reescrever trechos, ainda que eu não estava satisfeito. Né? Mas deu uma mudança qualitativa no texto. Né? Aí quando eu me senti satisfeito, aí sim, aí está na hora de publicar, né? Aí entrei em contato com a editora Sinter, e aí ela publicou, né? E aí lancei. Agora, uma coisa que me fascina na recepção dos leitores, né, é o que você acabou me falando antes da gente, ou foi durante a gravação que você disse que leu o livro, né? Acho que a gente já estava gravando. Que você leu o livro, foi numa tacada só. Sim. E eu fico muito feliz com isso, porque a prefaciadora do livro é a Miriam Carvalho, um grande poeta, um grande escritor, adoro sempre o trabalho dessa mulher. Pedi para ela escrever o prefácio e aí eu falei para ela, você quer que eu mande em PDF? Ou, não, manda em papel, tal, que é melhor. Eu mandei, porque ela mora no Rio, eu moro em São Paulo, mandei o livro em papel, ela recebeu de manhã. Aí quando foi no meio da tarde, ela me ligou e falou, César, você me enlouqueceu. Eu falei, como assim? Eu recebi o seu livro de manhã, o seu original de manhã, comecei a ler, e nem parei para fazer o almoço. Eu fiz o almoço lendo o seu livro. Acabei agora. Leu de um dia só. E isso para mim foi muito importante, esse retorno dela. Por quê? Porque foi confirmado depois por vários outros leitores. É o palavra puxa palavra, né? Palavra puxa palavra. Isso me deixou muito feliz, porque uma das coisas que eu adoro no escritor, quando eu leio, é a fluência no texto. Né? Então, quando a maior parte dos retornos que eu tive sempre batem nessa tecla. Né? É uma literatura que amarra o leitor. Pô, acho que esse é o grande projeto de todo escritor, né? Seduzir o leitor, né? para essa dinâmica intermitente. Né? É fundamental. E a gente, como leitor, também pensa isso. Né? Puta, queria um livro que, né, a gente lê tanto, tem umas coisas assim, eu sou daqueles caras que não estou gostando, eu paro, né? Então, a gente quer um livro que seduza a gente a ponto da gente fazer aquela imersão, né? E como escritor, deve ser um trabalho super difícil, né? Criar isso, enredar, né? Colocar na rede, né? Colocar na rede. O leitor na rede. Essa é a principal preocupação que eu tenho quando eu vou escrever. Né? Porque, diferente de poesia, que é outro mecanismo de criação, é outro universo. A ficção, eu sou diferente de todo qualquer escritor porque eu não tenho caderninho de anotação. Eu até tento, sabe? Mas quando eu termino o dia eu vejo aquilo e falo, mas que importância tem isso aqui para já passou. Nada, né? Então eu prefiro, quando eu vou escrever, se o tema que eu vou desenvolver demanda alguma pesquisa, aí sim eu tenho as anotações, caso contrário não. Mas o que acontece? Eu só começo a escrever a hora que eu consigo mentalmente dar conta da história. Né? Então eu faço o primeiro rascunho do tema que eu quero desenvolver, começo a ver que tipos de personagens eu preciso para aquele tema ser desenvolvido, vou criando, né, fazendo pequenas biografias dos personagens para ter cada um o seu próprio universo, né? E aí eu vou desenvolvendo aquilo que eu chamo de argumento, né? Que é uma técnica da produção de roteiro. Né? Antes de você escrever um roteiro, você escreve um argumento. Eu faço a mesma coisa, não estou escrevendo roteiro, é livro, mas para mim é a mesma coisa. O argumento para mim é fundamental, por quê? São cenas, né? Porque são cenas que vão te dar, são cenas mestras da história, né? Que vão te dar o potencial da história e a dinâmica que aquela história exige de você. Né? Porque não é o escritor que escolhe a dinâmica, é o tema que ele propõe. Né? Para mim é isso. Né? Tanto é que assim, eu não defino como eu vou escrever antes da história estar construída. Primeiro eu elenco todos os elementos, tal, aí escrevo o argumento. Se eu acho que ele está dinâmico, aí eu começo a escrever. Né? Só que a hora que eu começo a escrever, me esqueça. Porque aí está pronto mesmo. E vai assim. Você escreve de madrugada, né, Sérgio? Eu vi aí em algum lugar que eu vi, numa entrevista, assim, que você
Cara, costuma... o meu apelido é o vampiro da noite. Eu sou notívago, cara. Eu não consigo ter uma vida normal, assim, de rotina, né? Desde bebê, a minha mãe dizia que no primeiro mês de vida ela sofreu muito porque eu não dormia à noite, eu ficava acordado e só dormia durante o dia, e isso eu nunca consegui vencer. De fato, toda a minha produção, com uma outra exceção, é na madrugada. É na madrugada. Aliás, eu diria que 95% dela foi na madrugada. É onde tudo para, você consegue se Onde concentrar. tudo para, é. Tem um problema que a minha rotina é difícil. Quando eu preciso ter compromisso de manhã, por exemplo, eu levanto. Eu vou aos cacos, né? Eu vou aos cacos. Mas eu adoro escrever à noite. A noite é minha amiga. A noite é uma grande companheira. E tem a ver com o universo dos teus livros? Olha, quando eu estava publicando o Raul e eu, a capa, a editora pediu que eu providenciasse o capista. Aí, a minha nora, Doralice Odília, trabalha um pouco. Ela não é designer, mas trabalha bem com design. Né? E aí, ela, o marido, meu filho, Renato, e mais o meu filho caçula, Theo, né? Começaram a discutir sobre a capa. Aí o Renato, meu filho do meio, chegou e falou assim, eu não participei dessa discussão, foi entre eles. Né? A poesia do papai é branca, é suave, mas a ficção dele é sombria. Ele não tem nada a ver com paz e amor na ficção, é tudo sombrio. Essa capa não pode ser clara. Tem que ser tipo Batman. E ficou muito bonito assim. E aí eles criaram uma coisa da metrópole mesmo. Então. E eles criaram essa capa com o elemento principal da narrativa, que é o espelho e o minotauro. Né? Por quê? Porque o personagem ele vive numa bruma. Né? Ele é o narrador. Né? E ele, a todo instante em que ele se depara com o espelho, ele se vê refletido como minotauro. Né? Então a capa ficou, nesse sentido, ficou perfeita. É uma síntese da trama do livro. Né? E o entorno também, né? Acho que essa parafernália toda da cidade. Né? E aí saiu essa capa, então, de modo que realmente a minha filha tem uma coisa, é sombria, mas não é triste. Né? A minha literatura ela é muito irônica, tem bastante humor. Tem humor, né? Tem humor. Essa tonalidade eu achei fundamental assim, no teu livro. Eu gosto dessa tonalidade. Eu acho que ela tira retirar o peso de uma seriedade absoluta, te dá uma chance, né, de uma abertura, de ambiguidades, né, daquilo que você falou, inclusive, aqui quando estava no bate-papo com a gente, né, do narrador não confiável, né, porque quando tem humor, tudo é corroído, né, de certa maneira, né. Cara, eu me considero um narrador nada confiável. Por quê? Porque eu adoro trabalhar com ambiguidades. Aliás, isso é uma coisa que não tem a ver com a minha formação de escritor. Tem a ver com a minha formação desde a infância. Eu me lembro, uma das coisas que mais me fascinava quando eu era criança era ir ao dentista e pegar aquela revista O Cruzeiro, e tinha uma coluna chamada Parece, Mas Não É, onde você via, né, aquelas tiras e embaixo o que era de verdade. Aquilo me fascinava. E sem perceber, eu levei isso para a minha literatura. Né? Então, por exemplo, o último conto que eu escrevi, chamado Dois Motoqueiros e um Sequestro, né? Cara, é uma comédia de erros. Tudo parece, mas não é. Do começo ao fim. E é meio trágico, né? Mas... Não, e realmente, é meio trágico. E bem-humorado. Né? E bem-humorado. Isso é absolutamente bem-humorado. Né? E é interessante, porque é uma coisa que eu precisei ficar velho para entender isso. Nossa, mas essa minha característica literária não tem a ver com a literatura, tem a ver com o meu gosto pelo que parece, mas não é. Né?
A ambiguidade, na verdade, assim, como professor de literatura, eu vejo que incomoda bastante os alunos, né? E geralmente, principalmente nos primeiros anos, eles chegam com aquela noção de narrativa até chegar a um fim. Agora eu sei o que aconteceu, né? Agora eu entendi, né? Agora eu tenho a moral da história, né? E eu vejo que tanto na ficção, na poesia nem se fala, que a poesia moderna e contemporânea explora bastante isso, né? Parece que incomoda muito, né? Essa incerteza, né? Esse chão meio movediço, né? Essa abertura, que é uma abertura para a liberdade, né? Da leitura. Incomoda, né? demais o leitor. Mas seduz também, né? Você não acha? Seduz. Que aquilo que é misterioso, você vai um pouco atrás, né? Não, olha, para você ter uma ideia, pena que não foi por escrito, foram conversas pessoais. Teve uma vez um leitor do Raul Io chegou para mim e falou: afinal, o que aconteceu com... Eu falei, cara, é você que tem que deduzir. Os elementos para você deduzir estão lá. Só que é aquela coisa, né? Como eu não dou segurança de nada, então o próprio leitor fica indeciso em afirmar qualquer coisa. Né? E é curioso porque eu não lembro o nome completo da jornalista que me entrevistou antes de eu vir para cá, né, em função dessa palestra que eu dei na segunda-feira. A gente se comunicou pelo WhatsApp, né? E teve um momento que falou: mas eu estou muito insegura com a leitura que eu fiz. Tal. Eu falei: não precisa ficar insegura não, porque é assim mesmo. O texto é assim, o texto é para deixar você inseguro, para você, né? Nas aulas, às vezes, de literatura, às vezes eu faço uma brincadeira assim, e entender? Né? Não, então tá tudo bem. Se vocês não entenderam. Agora, se você tivesse falado assim, não, entendi certinho esse poema, esse texto, quis dizer isso. Falei, então aí tem algum problema. Tem algum problema, porque aí você fechou. Né? Exatamente. O importante é essa abertura. Mas assim, essa ambiguidade, explorando um pouco isso, César, tem a ver com o universo assim, de grandes escritores, assim, acho que do século XX, XXI, né? Que exploraram muito isso em detrimento daquele realismo mais de tese, né? Aquele romance de tese, aquela fase mais de comprovação pela literatura de uma verdade aí, né? E aí, pensando um pouco nisso, eu perguntar para você assim, o que você curte ler, assim, quem são os caras assim, as pessoas, as mulheres aí que você gosta de ler, assim, na trajetória toda assim da literatura? Olha, tem mais, lógico, não? Né? Tem alguns autores que eu amo de paixão. Né? Um deles é o Graciliano Ramos. Aliás, é o único autor brasileiro que eu li a obra completa, ainda faz muito tempo, tanto é que eu tenho vontade de reler. E é gozado. Quando eu li as obras completas do Graciliano Ramos, eu escrevia muito mal. Né? E tive a sorte, inclusive, naquele momento, de trabalhar numa agência de notícias em São Paulo, onde eu aprendi a escrever. E o que me chamou a atenção no Graciliano Ramos? A narrativa dele, sabe? Curta, seca, concisa. Você já deve ter visto os originais, todos os escravos dele? Cheguei a ver algumas coisas, assim. Ele tirava quase tudo, de 2, 3 páginas, sobrava um parágrafo. Sem contar que ele escrevia de 7 a 8 vezes cada... Eu percebi isso. Cada projeto dele. Né? Então, o Graciliano Ramos foi, para mim, um autor fantástico do ponto de vista da questão do estilo. Né? Um outro autor, que esse é anterior ainda, e hoje estão querendo cancelar, é o Monteiro Lobato. Né? Por que o Monteiro Lobato? O Monteiro Lobato foi a primeira obra que eu li, não a obra adulta. A obra adulta dele eu li pouca coisa. Eu lia mais a obra infantil, os 17 volumes que ele publicou. Sim, maravilhoso. E eu comecei a aprender a gostar de leitura por causa da minha mãe, que a gente era criança, ela lia o Monteiro Lobato antes da gente dormir. Né? Tanto é que quando eu comecei a aprender a ler e escrever, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ler o Monteiro Lobato. Né?
que me influenciou muito também, porque ele não acentuava, né? Ele só acentuava as palavras diferenciais. Então, em redação da escola, eu nunca ganhava 10, porque faltou acento aqui, faltou acento aqui, né? Para Monteiro Lobato. Né? E depois, cara, veio tanta gente. Samuel Beckett, Cortázar, Jorge Luiz Borges. Né? Aliás, o Os Jorge... contistas, né? Os contos, né? O Jorge Luiz Borges, inclusive, me influenciou muito. Né? Não só ele, quanto também o Cortázar. Tanto é que no Raul e Eu, no final da novela, quando o personagem chega, né, no local lá onde ele acha que vai resolver toda a situação dele, o personagem é inspirado, o cenário é inspirado em Ruínas Circulares, um conto do Jorge Luiz Borges. Né? E como eu sou pesquisador, eu fico mal se eu não cito fonte. Então, nessa novela vocês vão encontrar as fontes utilizadas, né? Porque me permitiu criar a narrativa. Né? E outro autor que eu adoro é o... meu Deus. Ray Bradbury. Esse escritor, para mim, é maravilhoso. Sabe? Eu adoro. Né? Não que ele tivesse me influenciado, mas é um autor que cada vez que eu leio, me anima a escrever. Sabe? É gozado isso. Tem autor que eu leio que me desperta o desejo de escrever. O Bradbury é um desses. Não me sinto influenciado por ele, não, mas... Aliás, eu nem sei quem me influenciou. É isso que eu ia falar. Assim, gozado que lendo os vários livros, você falou de vários autores importantes para você, mas eu não vejo muito a influência, eu vejo o César ali. Eu acho que você depurou Eu fico feliz de depurou, isso, né? Os estilos todos, né? E não copiou nenhum, né? Acho que você não foi por nenhuma vereda específica. Foi pela tua mesmo, com essa multidão aí. Isso é uma preocupação que eu tive desde o começo. Tem uma voz própria, né? Tem uma voz própria. Um tom de voz singular. Né? Isso me preocupou desde o começo, né? Quando eu comecei a escrever. Porque, não sei se eu já falei, né? Eu era professor acadêmico. Né? As questões de linguagem, tudo, eu comecei a questionar na universidade. Como pesquisador lá na sociologia. Como pesquisador na área de ciências sociais, exatamente. Né? Tanto é que entre a minha pesquisa de campo, né, antes dela começar e depois que ela terminou, eu fiz vários experimentos de linguagem com temáticos acadêmicos. Né? Então, por exemplo, eu fiz em 83, eu trabalhava na Unesp em Marília, e a gente tinha uma coisa maravilhosa lá, que era a gráfica. Né? E eu, como sou metido, eu propus que a gente fizesse uma publicação, assim, de folhetos, né? Onde o professor apresentava lá o texto, não tinha censura nenhuma. A gente publicava, mandava para a gráfica, publicava, e eu aproveitei essa facilidade da gráfica e publiquei uns 3 ou 4 folhetins, né, com experiências de linguagem. Né. Um deles foi o Pop na Roma, né, que eu peguei a temática da contracultura, né, e joguei o I Ching. Né. Por que o I Ching? Porque o I Ching foi o livro que, vamos dizer assim, era livro de cabeceira da maior parte da geração da contracultura. Tá. Aí eu joguei o I Ching, saiu o hexagrama 50, o Poço, né? E aí eu montei, não é texto meu, é colagem de textos. Eu montei de modo que, para você ler o texto, você tem que desmontar o folheto, seguir a orientação que eu dou lá, né, para ordenar as páginas, porque aí você consegue ler os textos corrido, né? E o resultado dessa montagem é o hexagrama 50. É o hexagrama 50. Sim. Uma outra experiência que eu fiz isso em 87, que chama Contracultura Droga, é uma performance. Né? Que, enfim, exercício de linguagem. Né? E aí, quando eu fui,
né? Só que aí eu já estava escrevendo, já estava ficcional. Quando eu fui defender a minha tese de doutorado, que era o resultado da minha pesquisa, minha pesquisa foi em 86. Eu fui defender em 2005, né? Porque eu demorei 20 anos para assimilar essa pesquisa, né? Poder transformá-la em linguagem. Quando eu resolvi voltar para a vida acadêmica, que eu fiquei afastado e fazer o curso de doutorado, eu, claro, peguei o tema da contracultura, né? E aí, quando eu fui fazer a qualificação, meu orientador estava desesperado. Ele falou: César, você vai ser reprovado, cara. Teu texto não é nada acadêmico. Eu falei: não é mesmo, mas qual o problema? A academia só aceita texto acadêmico? Todos os... Depende da banca, né? Depende da banca. Mas todos os temas que eu teria que trabalhar conceitualmente no texto estão aí, né? Agora, se me reprovar, tudo bem. Eu volto para a caixinha, escrevo bonitinho, me dá um título e pronto, né? Eu não quero isso, eu quero... Né? Por que a preocupação dele? Porque na hora de escrever, né, a tese para a qualificação, eu não conseguia escrever academicamente. Sabe o que eu disse? Não conseguia. Aí a minha mulher, à época, que logo em seguida faleceu, ela era psicanalista, né? Também preocupada com questões de linguagem, né? Aí ela falou: César, não seja bobo, cara. Não se limite ao esquema acadêmico. Você tem um diário de campo, usa o diário de campo. Cara, foi a minha salvação. Peguei meu diário de campo e falei: tá aí, vou escrever um relato de viagem. Então, Viagem ao Mundo Alternativo, que foi publicado pelo Unesp, é um relato de viagem, que é narrado em primeira pessoa, porque aí assumir a questão, é outra discussão que tinha na universidade, isso eu acredito que tem até hoje, é a questão da subjetividade. Tá? Falei: bom, como conhecimento subjetivo, eu vou assumir o eu, primeira pessoa do singular. Né? E aí, eu fiz uma narração, assim, quase que não, acompanhando dia a dia a viagem. Né? Então é um relato de viagem, né? Desde o início, né? Onde eu coloco na introdução as minhas angústias em relação ao tema. Né? Qual era o meu propósito ali, e o livro todo eu vou tentando desvendar essa... E o nome ficou muito significativo em relação a essa subjetividade. Porque você fez realmente uma viagem ao mundo alternativo. Fiz realmente uma viagem ao mundo alternativo. Para o leitor que não fez essa viagem, o livro ali tem um título que, dentro do conteúdo do livro, é o mundo alternativo. É o mundo alternativo. Porque, e aí é que está, né? Na hora, aquela velha história, não adianta você definir antes a narrativa que você quer, você tem que ver os elementos da história para contar. Né? E com a dica que a minha mulher deu, ficou perfeito. Porque eu falei: nossa, aí eu naveguei, né? Tanto é que na banca um dos participantes falou: isso aqui não tem ficção não, né? Eu falei: não, só a forma de contar é que é meio ficcional, mas é tudo baseado em acontecimentos reais. Eu ia perguntar para você, Sara, sobre o futuro aqui, mas assim, eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, sobre essa tua pesquisa. Por onde mais você passou? Além de Campo Grande, que foi o primeiro lugar. Assim. De Campo Grande eu fui para Rondônia, fui até Porto Velho. De Porto Velho eu abandonei a moto lá porque não tinha condições de moto para Rio Branco, então fui de ônibus. Voltei para Porto Velho depois de avião, porque estava tudo inundado, não tinha ônibus mais. Aí eu fui para... cruzei a Amazônia, né? Fui até Belém do Pará. Belém do Pará peguei Teresina, Piauí e tal. Voltei pelo Nordeste, fui para Bahia. Da Bahia eu entrei em Minas, de Minas eu cheguei em São Paulo. Fiquei 6 meses viajando. E onde é que estava mais avançado, assim, em termos de organização, de sociedades alternativas? Assim? Então, essa foi a minha surpresa. Não estava organizado? Não, aí é que está. O que me facilitou o roteiro da minha pesquisa foi uma publicação da revista Planeta, chamado Guia do Viajante, uma coisa assim.
Guia do Alternativo, enfim, onde o jornalista levantava todas as comunidades que tinha no Brasil. Claro que antes de viajar, eu mandei cartas e tal, nunca obtive resposta. Quando eu viajei, entendi por quê. Porque a maior parte das comunidades não vingaram. Aquelas que mais duraram foram aquelas comunidades que tinham uma orientação mais espiritualista, tinham uma orientação mais ligada às questões espirituais, né, tal, porque as outras comunidades que tinham, vamos dizer assim, mais laicas, essas duravam um pouco. Né? Agora, o lugar que, assim, que a gente pode dizer que foi melhor sucedida a experiência foi o sul de Minas, né? E o centro, aqui no centro-oeste, em Goiás, tem uma cidade agora que ficou até muito tempo. Não, e o pessoal continua, né? Eu não lembro agora o nome da cidade em Goiás, que é uma cidade ligada muito a ouro, a minérios, né? E o pessoal que foi para lá acabou ficando lá, trabalhando de forma alternativa, mas trabalhando também a questão das joias. Né? Agora, a Chapada dos Guimarães também foi muito importante. Só que o que acontece? No movimento alternativo, houve uma mudança do conceito. Né? Por quê? Porque o pessoal percebeu que, ao formar a comunidade, eles estavam reproduzindo as mesmas estruturas repressivas da família. Né? Então, eles abandonaram a ideia de comunidade e transformaram a comunidade em uma espécie de cooperação. Né? Por exemplo, cada um mora no seu sítio, na sua casa, não sei o quê. Quando precisa, chama todo mundo e todo mundo faz algo mais coletivo. Algo mais coletivo, né? Do que viver em família. Né? Diminuindo muito as trocas pelo capital, mas não eliminando completamente. Não eliminando. Né? Tanto é que quando eu cheguei na Chapada... Consumindo mais localmente, produzindo mais localmente. Exatamente. Né? Quando eu cheguei na Chapada dos Guimarães, né, no primeiro dia que eu estava lá, um professor até que trabalhava, acho que aqui na UEMS, eu não lembro o nome dele. Acho que era na UEMS. Não era o Daniel, não? Não era o Daniel. Não lembro, eu precisaria dar uma olhada no meu diário para lembrar o nome dele. Eu fiquei hospedado no chalé dele, na Chapada, né, na Aldeia Velha, e me convidaram para colaborar lá na construção de uma cerca de galinheiro. Né. Aí eu falei, vou, né? Cerca de galinheiro, aquelas coisas. Cara, eles fizeram uma cerca de galinheiro com arame farpado. Entendeu? Isso aqui é para prender galinha ou bicho? Acho que é para não entrar raposa. Para entrar raposa, porque, meu Deus do céu. Né? E era isso. Então, por exemplo, o cara precisava limpar o terreno para produzir. Convocava o pessoal, todo mundo tinha discussão, ia lá. Né? E aí, naquela época, eles já estavam pensando em turismo rural. Tanto é que várias pessoas lá da Chapada... Dessa época, muita coisa vingou, apesar da... Muita coisa. Apesar da crítica de que todas elas acabaram e tal, mas essas questões de preocupação ecológica, por exemplo, né, que hoje é bastante relevante, aí, cada vez mais. Mas assim, um dos primeiros a falar... Né, isso é verdade. É o pessoal mais alternativo. Né? As questões da contracultura foram extremamente importantes porque elas despertaram para a nossa consciência ecológica. Esse conhecimento de si mesmo, conhecimento do planeta. Né? A gente vinha falando anteriormente, o conhecimento das sociedades ancestrais, né? De modo que eles encaravam a vida, de como que eles sobreviviam, como que era a relação com o outro. Né? E isso parece que ficou ultrapassado, né? Parece que se perdeu e é cada vez mais urgente. Né? Olha, só parece, eu acho. Porque tem uma coisa que eu acho fantástica no movimento contracultural. Tem até um livro de uma escritora americana chamada A Conspiração Aquariana. Né? E ela tem uma tese muito interessante. Né? Por quê? Porque ela fala que todo esse movimento da contracultura não necessariamente precisa ser visível. Ele é muito mais invisível. Né? Por quê? Porque as práticas que a contracultura nos mostraram, as diversas práticas, estilos de vida e tal, são coisas que, pelo processo de socialização, vão se disseminando. Né?
Então é uma conspiração surda, sabe? E aí o que a gente vê? Né? Por que hoje a gente tem um mercado de alimentação natural cada vez mais crescente? Por causa do movimento da contracultura. Né? Em 1980 eu mudei para Marília, porque eu trabalhava em Marília e morava em São Paulo. Né? Aí cansei de viajar, falei com minha mulher, a gente mudou para lá. E a gente resolveu fazer um entreposto natural. Né? Foi o primeiro lugar assim, onde Marília ouviu falar de alimentação natural e de ecologia. Né? E aí um dia eu estava indo comprar não sei o que, numa casa de ferramentas lá, né? E a moça falou, o senhor viu? E ela não sabia que era eu. Abriu uma loja de produtos naturais. Esse pessoal é tudo comunista. Você acha? Nossa! Sabe, e a contracultura propiciou isso. Né? Propiciou essa formação, essa conscientização. Né? E o mercado... Bom, o meu empreendimento comercial naquele momento fechou por quê? Porque o mercado local começou a perceber que era um segmento importante, começou a vender os produtos que a gente vendia mais barato. Aí acabou, aí a gente fechou. Né? Mas, de alguma forma, a gente contribuiu para essa formação. Essa atração, né? E a consciência ecológica. A questão do empoderamento da mulher, do feminismo, né? Essa diversidade. Movimento negro. Né? Tudo isso, a contracultura foi assim, uma espécie de aglutinadora. Apesar das críticas que a gente recebia. Ela era muito heterogênea. Né? Heterogênea. Porque uma das críticas que a gente recebia, né? Bom, primeiro era aquela coisa de geração perdida, não sei o que e tal, né? E outra coisa de alienado. Né? Sim. Por quê? Porque o pessoal mais ligado a um pensamento mais partido político, não entendia que a proposta do movimento contracultural é a necessidade de você se autoconhecer e se assumir. Né? E buscar formas diferenciadas fora do sistema para conviver. Né? Isso aparece muito na corporeidade, no performático, né? Também, né? Tanto nas artes quanto na própria sociedade. Né? Então o legado foi grande, sabe? Por exemplo, a androginia da figura masculina do período, né? Que é bem contraposta com essa masculinidade tóxica, né? Era muito comum, né? Entre as figuras sociais, bandas de rock, né? César, para fechar aqui, vamos falar do lado B? Olha, o lado B é um livro de contos, né? São contos, né? São contos. Não é um livro extenso, deve dar umas 100 páginas, são acho que 8 ou 9 contos. E são contos que têm assim, uma abordagem um pouco mais política. Né? Não no sentido convencional da política. O lado B, eu me preocupei, né? Claro, são contos independentes, mas eu me preocupei muito no lado B em trabalhar o lado B das pessoas, dos personagens mesmo. Né? O que seria o lado B dos personagens? Por exemplo, vou resumir aqui o primeiro conto, que é curtinho, chama Tema de Redação, o Golpe. Né? O aluno está na sala de aula, fazendo uma prova, né? Só que ele não sabe responder a pergunta. E não consegue apoio de nenhum dos colegas para ajudá-lo a resolver a questão. E aí ele fica matutando. Né? Aí, de repente, ele tem uma ideia. Professor, eu preciso ir ao banheiro. Aí ela autoriza. No banheiro ele pega as colinhas dele e volta para a sala de aula. Né? Esse é o lado B, né? Do personagem. Um outro conto chama Um Homem de Bem, né? Que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, estava vivendo. Espero que esteja no passado. O que é o Homem de Bem? É um fulano que foi sequestrado. Né? E a narração é dele, é o personagem que narra. Ele foi sequestrado, ele não sabe por que foi sequestrado, e aí começa a contar a vida dele. Né? Que ele é um homem muito legal, não sei o quê, que ele ajudou
os políticos a derrubarem a democracia, sabe? E vai mostrando esse lado perverso, vai mostrando esse lado perverso do personagem, né? Então todos os contos têm essa abordagem, que também não é uma leitura assim que você termina e diz, não, já entendi, não. Tem as ambiguidades, tem os momentos de suspensão. E é um livro que eu estou até assim, ansioso para que ele venha logo à luz, né? Acho que a editora já aprovou tudo, acredito que saia até, sei lá, como tem a Flip, né? Festival de Isso que eu ia perguntar, vai estar lá em Paraty. Eu acredito que sim, porque a editora tem lá a Laranja Original. Ela tem um barco lá em Paraty, onde eles fazem eventos, lançamentos, né? Então eu acredito que eles estão preparando a edição para a Flip, né? Que vai ser muito legal. E eu estou um pouco ansioso, porque eu fiz uma experiência desse livro que eu até então nunca tinha feito. Tem um conto chamado 100 Anos Depois. Qual é o pressuposto desse conto? É o Brasil, que em 2019 é assumido pela extrema-direita, né? E 100 anos depois, você não tem mais a Amazônia, você tem o deserto amazônico. E aí eu quis criar um conto onde, não descritivo, né? No lugar de descrever o paisagem, seca, não sei o quê, eu coloquei tudo na boca dos personagens. Entendeu? Então, toda a narrativa... Quase com a ação dramática, né? Toda a ação dramática, né? Dá conta também da situação do país, tudo, né? Então, e eu estou ansioso para ver a recepção do público, porque eu nunca tinha feito uma experiência desse tipo. Né? De dar ao personagem a função de mostrar o cenário. Né? Acho que fui bem resolvido, né? Mas é o leitor que vai decidir, porque depois que eu publico, o filho meu já cortou a linha, entendeu? Já é independente. Né? Ansioso também. Eu estou bem ansioso com esse livro. E tem um outro livro que eu gostaria de falar, que ainda tem a ver com a minha pesquisa da contracultura, que eu espero até o final do ano terminar a revisão dele para publicar o ano que vem. Ele vai chamar-se Brasilidades Contraculturais. O que é Brasilidades Contraculturais? É a contracultura brasileira, resultado da minha pesquisa nesse período de 86, só que tem um diferencial. Ao começar a desenvolver o texto, né, eu me senti assim, repetindo o que eu já tinha feito. Eu não gosto de fazer coisas iguais. Nem poesia, nada. Para mim tem que ser diferente do que eu já fiz. Né? Aí eu comecei a escrever o texto e falei, César, você já escreveu isso. Para que você está escrevendo de novo? Né? Ficar repetindo. Né? Aí eu comecei a pensar, falei, não, qual foi o olhar da contracultura? Aí eu lembrei de Xing. Né? Falei, não, na contracultura, Xing era um livro de cabeceira. Por que não dialogar com o Xing? Né? Para quem não sabe, o Xing é um oráculo chinês de mais de 5.000 anos, constituído por 64 hexagramas, né? Onde você faz a pergunta que ele responde através de um hexagrama. Né? Tem até um prefácio maravilhoso do Jung, porque é um livro também de autoconhecimento. Né? Aí eu comecei, aquelas perguntas que eu tinha que desenvolver, né, que são as perguntas acadêmicas, eu comecei a discutir com o Xing. Né? Então eu fazia a pergunta, jogava Xing, saiu o hexagrama, eu escrevia, né? Jogava de novo, escrevia. Quando eu terminei, falei, e agora? Coloco qual a ordem que vai ser a estruturação desse livro. Aí eu pensei, peraí, o Xing é hexagrama de 1 a 64. Vou fazer na ordem do Xing. Né? Então, no lugar de montar os capítulos pela ordem lógica de produção do conhecimento, eu montei os capítulos
na ordem dos hexagramas, a ordem numeral, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí ficou um livro estranho. Né? Por quê? Porque não tem continuidade. Né? O autor tem que ler, o leitor tem que ler, né? O todo. Né? Aí o que eu fiz? Fiz um manual de leitura. Pronto. Dei a ordem dos hexagramas para ele ler. Você é cientista? Então lê nessa ordem aqui. Você não é cientista? Quer ler? Joga o Xing. Também pode. Né? Ou ler na ordem natural. Né? E esse está em gestação. Ele está pronto, ele só precisa ser revisto. Tem algumas coisas que eu quero rever. Por quê? Quando eu terminei de escrever, né, cara, eu nunca fiquei tão envolvido com o texto. Eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus do céu, ou eu fiquei louco, isso aqui não vale nada, ou isso aqui tem algum valor. Né? Eu não sabia o que fazer, porque preciso avaliar isso aqui. Olha a sorte, uma semana depois que eu escrevi o texto, eu recebo uma notificação do RH da universidade me dando um prazo para montar uma banca para ascensão de carreira. Pressuposto, tem que apresentar um texto inédito. É esse. É agora! Levei uma bronca. Convoquei a banca, chamei na banca um historiador, uma antropóloga e uma da área de comunicação e linguística. E ficaram bravos. Eu falei, pô, César, o pessoal costuma entregar um artigo de 15, 20 páginas, você entrega um livro de mais de 100 páginas, é a chance que eu tenho de conversar sobre o livro. Né? E foi muito interessante, porque, como é uma banca informal, não tem aquele rigor, né? Uma coisa bastante informal, é um bate-papo. Né? Eles falavam, a gente nem seguiu aquele ritual de esperar falar, né? A gente foi um bate-papo o tempo todo. Né? Mas quando terminou a banca, ninguém tinha falado nada da estrutura do livro, que era o que mais me preocupava, porque os pequenos erros que você comete no conceito, na definição do conceitual de você, eu corrige fácil, né? Mas e a estrutura? Né? Aí eles iam encerrar, eu falei, não, peraí, vocês não vão encerrar isso aqui sem me dar um retorno sobre a estrutura. Aí um deles vai falar, eu não mudaria nada. Eu acho que só que você vai ter dificuldade de encontrar editor. Eu falei, não, isso era problema. Eu quero a avaliação da estrutura. Né? Então, esse é um livro também que eu estou muito curioso para publicar, porque por causa da questão de linguagem mesmo. Né? E é interessante, porque a primeiro retorno que eu tive do leitor foi do meu revisor lá em Londrina, que era um professor da área de letras, a especialidade dele era grego. Fazia uma revisão maravilhosa. Quando ele leu, né, ele chamava, é tudo na mão, né? Usar computador não é nada, é tudo no velho estilo. Chamava a gente, aí ele ia comentando cada sugestão, cada correção. Eu aprendia muito português com ele, inclusive. Sim. Quando ele terminou de ler, antes de falar, eu falei, nossa, César, eu tive lendo o seu texto, tive uma visão geral da contracultura de uma forma muito diferente. Pô, cara, você abala o meu coração desse jeito. Porque essas experiências, a gente fica muito inseguro. Claro. É uma coisa que você... Mas quando é inovadora. Né? E você precisa ter um retorno, né? Porque eu, nossa, cara, enquanto a coisa não passa pelo crivo de muita gente, eu não sossego. Beleza, César. Vamos encerrar então. Queria agradecer enormemente aqui a tua presença, essa entrevista, né? Esperando que você volte aqui mais, né, com a gente. E ansioso aí por essas publicações. E tem muita coisa para contar ainda, né? Os outros livros, né? Muitas histórias, né? Mas isso fica para os próximos capítulos. Né? Olha, Daniel, eu confesso a você que eu estou muito feliz tendo vindo aqui para Campo Grande. Primeiro porque vocês me propiciaram, isso eu tenho saudades da vida acadêmica. Né? Vocês me propiciaram na segunda-feira um bate-papo, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Né? Então, só isso já me deixou feliz. E depois, cara, a camaradagem de vocês, sabe? Sinceramente, eu me senti assim,
com vocês estendendo um tapete vermelho. Eu falei, eu não mereço tudo isso. Né? Merece sim. Fiquei muito feliz mesmo, muito agradecido. Né? A Ana Arguelho, que foi quem começou essa história de me trazer para cá, né? Depois me colocou em contato com você e o Volmir, né? E desde o início assim, foi sempre muito agradável as conversas por WhatsApp. Né? E tudo isso se confirmou quando cheguei aqui. Né? De modo que eu estou indo embora amanhã de Campo Grande, com certeza, muito ansioso para voltar logo para cá. Porque além do encontro, né, com o pessoal da universidade, com vocês, fiz novas amizades, conheci novos escritores, novos poetas. Isso para mim é um presente dos deuses. Lá em outubro eu vou invadir lá o Gente de Palavra, hein? Opa, espero você lá no Gente de Palavra, sarau paulistano, e a gente vai ter o maior prazer em te receber. E muito obrigado por propiciar esses momentos agradáveis aqui. Obrigado. É isso, gente. Vamos encerrar por aqui. César Augusto aqui também se despedindo, né, não só da entrevista, mas da cidade. E esperamos vê-los brevemente em Campo Grande. Obrigado, César. Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos aí e espero que apreciem a minha literatura.